No volume anterior, nós vimos como os personagens interagiam depois de começarem a tomar o seu caminho em direção ao reino demoníaco. Ariel e Kumoko tinham um relacionamento complicado. Merazov teve seus problemas com sua conversão em vampiro, e Sofia precisou melhorar como pessoa. Além de que também tivemos uma pequena revolução de algumas mentes paralelas que precisaram aprender uma lição com a mente principal. Bem, aquele volume foi bem escasso de ação, mas para compensar isso, o volume que eu vou resumir vai ter do início ao fim a ação que tanto gostamos. Teremos uma aliança que parecia impossível de acontecer, e no final teremos uma pequena surpresinha que nos deixará em dúvida de como irá se desenvolver daqui pra frente. Então, sem enrolação, hoje estou aqui para resumir o volume 7 da Light Novel de Kumo desu ga Nani ka. Então, bora pro resumo. No meio de um enorme deserto, Ariel estava treinando as cordas vocais de suas aranhas fantoches e também as de Sofia, fazendo elas pronunciarem algumas letras, o que fez parecer que elas estavam cantando. Kumoko, através de muitas tentativas e erros durante um ano inteiro, conseguiu criar cordas vocais para os fantoches. Porém, ela ainda precisava melhorar, já que só falar uma letra necessitava de muito esforço para elas. Já Sofia também estava treinando porque ela estava ficando muito acostumada com o uso de telepatia, e como ela ficou por um tempo sem usar suas cordas vocais, ela acabou sendo metida no meio do treinamento. Inclusive, um outro detalhe sobre Sofia é que ela tem começado a ser bem possessiva com Merazov. Ele não podia interagir com outra garota que ela já começava a olhar estranho para ele. Esse ciúme dela era tão problemático que sua habilidade ciúme evoluiu para a habilidade rancor e agora estava no nível 2, o que fez a Ariel chamar a atenção dela, dizendo que ela não podia ficar aumentando o nível da habilidade dela, já que as habilidades dos 7 pecados capitais podem ter um efeito muito sério. E esse ciúme dela era tão grande que estava facilmente aumentando o nível da habilidade, sendo que é difícil subir de nível essas habilidades. Então a situação estava realmente preocupante. Enquanto viajavam, Sofia perguntou a Ariel sobre quem era Potmas. Ela pretendia responder a pergunta dela, mas disse que quando ela respondesse, não haveria mais volta. Então, após a confirmação, Ariel começa a explicar sobre os elfos, sobre eles serem seres que vivem muito mais do que várias raças, basicamente o que se sabe sobre os elfos na ficção do nosso mundo. Ela também fala sobre a tecnologia avançada que eles têm, que provavelmente estava à frente da terra de onde Kumoko e Sofia vieram. Potmas, que é o líder da raça, tem usado essa tecnologia para agir nas sombras. Mas, para ser sincera, Ariel não sabia qual era o objetivo dele tentando matar Sofia. Na verdade, ela nem ao menos sabia se ele realmente queria matar. O que ela sabia era que ele tinha algum objetivo secreto como os reencarnados. Depois de ter a pergunta respondida, Sofia faz outra pergunta, com agora sendo o motivo dos elfos terem uma tecnologia tão avançada. E é aí onde Ariel acaba revelando a verdade sobre esse mundo. Diferente do que alguns pensam, os elfos não são uma civilização avançada. Pelo menos, não antes. Há muito tempo atrás, esse mundo tinha uma tecnologia muito mais avançada do que a Terra. Mas os humanos cometeram um erro grave e seguiram o caminho da destruição. Ao fazerem isso, eles perderam toda a sua tecnologia no processo. E todos, exceto os elfos, entraram em um retrocesso cultural. Ou seja, a maioria da população do mundo acabou regredindo. E foram de uma era futurista para uma era medieval. Com isso, Ariel revelou parte da verdade daquele mundo. Mesmo com toda aquela informação, Kumoko pensava que por se tratar de um passado distante, isso não afetaria o presente. Mas ela nem imaginava o quanto estava errada. Durante a caminhada no deserto, Merazov, como uma espécie de treinamento, estava com o seu corpo pesado por conta dos olhos malignos de Kumoko. E após um tempo de caminhada, ele acabou caindo no meio de uma caverna estranha, que era o ninho de formigas do tamanho de um ser humano. Enquanto as aranhas fantoches matavam as formigas, Kumoko acabou percebendo que tinha algo estranho naquele local. Por isso, ela começou a cada vez mais ir a fundo naquele ninho. E após cavar bastante com magia de terra, ela chegou em seu destino, mostrando claramente que aquele local era ruínas de algo feito pela antiga civilização sobre o qual Ariel tinha falado. Kumoko não estava tendo um sentimento bom em adentrar aquelas ruínas, mas, para a infelicidade dela, Ariel decidiu explorá-las. E como junto com ela estava o resto do grupo, Kumoko decidiu segui-los. A exploração das ruínas acabou sendo bem conturbada. O grupo acabou enfrentando uma quantidade insana de canos de armas que atiravam balas em direção a eles. O grupo conseguiu facilmente lidar com isso, ainda mais que Ariel estava lidando com eles com seus fios. O problema de verdade apareceu quando Sael acabou sendo atingida pelo projétil de um tanque gigante, que mesmo com as outras 3 aranhas fantoches se juntando, não estavam conseguindo derrotá-lo. Como Ariel ficou
ocupada cuidando de Sael, Kumoko decidiu que aquela era sua hora de brilhar, e tentou usar magia contra o tanque. O problema era que a magia se desfazia na mesma hora que entrava em contato com ele, ou seja, ele tinha uma barreira anti-magia parecida com a de Podmas. Mas, usando sua foice, que parecia ter recebido um buff secreto da deusa D, Kumoko conseguiu facilmente cortar o tanque ao meio. Após os problemas com as máquinas, Ariel tinha decidido continuar investigando as ruínas, deixando Sofia e Merazofis fora disso. Mas, infelizmente, esse plano foi arruinado quando a Terra começou a tremer em protesto contra a decisão dela. Um grande terremoto de repente tinha começado, e Ariel viu que aquilo não era nem um pouco bom, e disse para eles saírem dali. Assim, todos voltaram pelos mesmos túneis que Kumoko tinha criado, assim conseguindo fugir da destruição que aquele terremoto estava causando nas ruínas. E após eles escaparem, um pilar gigante de chamas dispara para cima, como se fosse uma explosão solar. Mas tinha algo muito mais perigoso do que aquele pilar de chamas acima do grupo. Emergindo das chamas restantes, uma enorme máquina voadora redonda surgiu. Era tão grande que seria necessário medir seu comprimento em quilômetros. A máquina voadora só podia ser descrita por Kumoko como um OVNI. Eles não tiveram muito tempo para poder processar a situação, porque um dragão que estava nas redondezas, achando que Ariel era culpada por aquilo, decidiu reclamar com ela pelo que teoricamente ela fez. E ignorando as reclamações dele, Ariel diz para o dragão chamar o chefe dele, que era Gully, já que a situação atual era algo que nem mesmo ela poderia lidar. Quando o dragão estava prestes a chamar Gully, o OVNI enviou algo voando na direção do grupo, que parecia ser um enxame de insetos. Mas, se olhasse melhor, era possível ver que aquele enxame era, na verdade, vários aviões de combate, que tinham aproximadamente o tamanho do tanque que eles enfrentaram anteriormente. E vendo aquilo, o grupo saiu correndo na hora para não serem pegos. Após o grupo conseguir despistar os aviões, eles acabaram esperando um pouco a ajuda vir até eles. Afinal, o dragão que estava com eles estava sendo meio incompetente em fazer o seu trabalho. Até que após um pouco de espera, um portal apareceu diante deles, e quem saiu não foi Gully, e sim uma pessoa que Ariel tinha encontrado em uma das cidades, o Pontífice Dustin, que mesmo tendo um relacionamento estranho com Ariel, ofereceu sua ajuda para lidar com o OVNI, já que a existência daquela máquina se demonstrou um verdadeiro perigo para o mundo. Logo em seguida, um outro portal apareceu e quem saiu foi Gully, a pessoa que eles estavam esperando ajuda. Agradecendo pelo aviso de Ariel, Gully diz que irá cuidar de tudo a partir dali, o que fez Kumoko pensar que eles apenas precisariam esperar sentados Gully fazer todo o trabalho. Assim, todo o problema estaria resolvido. Mas, claro que as coisas não seriam tão fáceis assim, afinal não estamos nem na metade do volume ainda. De repente, um outro portal apareceu diante do grupo, e assim que um certo homem saiu dele, todos lançaram um olhar mortal para ele. O homem em questão era Potmas Harifenas, que chegou dizendo que estava para ajudar, já que dessa vez Gully sozinho não conseguiria lidar com esse problema. Por isso, por mais que doa nele, eles não teriam escolha senão combinar suas forças. Tirando uma esfera que projetou um holograma, Potmas explica que o nome daquele OVNI era Frota G, um projeto que ele fez enquanto estava entediado e vendeu para um país em troca de fundos e materiais. Ele acreditava que o país ia apenas usar algumas mecânicas em particular, e não que iam dar vida ao projeto em si. Potmas então explica que o motivo dele estar propondo aquela aliança era que, se eles não lidassem corretamente contra o OVNI, o mundo poderia ser destruído. Isso porque o OVNI tinha a bomba GMA, uma bomba que é energizada por energia MA, e ela seria responsável pela destruição do mundo. Por sorte, a bomba só seria explodida se algumas condições fossem atendidas. A primeira era se a Frota G estivesse a ser destruída, e a outra era quando estivesse enfrentando dragões. O que era bem inconveniente levando em conta a situação em que eles estavam. Mas o elfo se defende dizendo que ele não construiu aquilo, e se quiserem saber se é verdade, eles poderiam colocar em risco a vida do mundo. Infelizmente, a Frota G não seria o único problema, já que o país acabou construindo outro projeto que Potmas tinha feito entediado. Esse projeto era o G-Meteu, uma espécie de polvo mecânico que puxa um dos asteroides que estão entre as duas luas, fazendo com que ele entre em órbita e colida com a superfície.
Por se tratar do espaço, Gully seria quem teria que lidar com aquela ameaça, enquanto o resto lidaria com o OVNI. Enquanto eles conversavam, o OVNI abriu uma escotilha para enviar robôs por uma grande rampa, com o número deles chegando a dezenas de milhares. Então, o grupo, além de ter que lidar com duas máquinas problemáticas, teriam que lidar com o exército. Confiar em Potmas, que era quem estava trazendo danos ao mundo, era meio difícil, mas no final, mesmo hesitantes, precisariam confiar nas palavras dele. Caso contrário, todos seriam mortos. Então, decidindo o plano, Gully lidaria com o G-Meteu. Uma equipe de infiltração entraria dentro do OVNI para desarmar a bomba GMA e o resto deles lidaria com o exército de máquinas. Para lidar com esse último, um exército de 40 mil soldados foi reunido por Ariel, Dustin, Gully e Potmas, sendo composto por humanos, máquinas élficas e também dragões. Kumoko, que não queria participar disso tudo, acabou recebendo um cargo bem importante. Potmas tinha uma bazuca que serviria para poder criar uma abertura no OVNI, mas, por conta do seu corpo falso não conseguir aguentar o peso e Ariel não ter o corpo ideal para carregá-la, Kumoko acabou sendo a pessoa perfeita para usar aquela arma. De primeira, isso poderia se demonstrar um problema, porque o OVNI estava no céu. Ela tinha um jeito de resolver isso, mas não era livre de problemas. Até que ela decidiu ficar em cima do dragão de terra chamado Hyuvan, que de primeira protestou, mas logo teve que aceitar aquilo. Então, com tudo preparado, todos começaram com a batalha que decidiria o destino do mundo. Inicialmente no céu, os dragões estavam com dificuldade para poder lutar contra os aviões, ainda mais que eles demonstraram conseguir se adaptar ao inimigo, o que só piorava a situação para eles. Com a ajuda de Ariel, a vantagem conseguiu ficar do lado deles. O problema era que as coisas tinham ficado fáceis demais, e Kumoko não gostou nem um pouquinho disso. E como se atendesse aos instintos dela, o céu ficou completamente cheio de luz, e o OVNI disparou um enorme raio laser. Prevendo aquilo, Kumoko mandou uma mensagem telepática para todos à sua volta. Hyuvan e alguns dragões conseguiram se desviar a tempo, mas outros dragões não tiveram a mesma sorte, e acabaram sendo pulverizados pelo raio laser. E como se não fosse suficiente, um OVNI estava se preparando para lançar outro laser, dessa vez direcionado às forças terrestres. Não podendo deixar aquele disparo acontecer, Kumoko com Hyuvan começou a se aproximar do OVNI para poder criar a abertura. E para protegê-los, Ariel ficava pulando de avião em avião, os destruindo no processo. Por causa da velocidade insana de Hyuvan, Kumoko quase não conseguiu puxar a bazuca de seu armazenamento antes de chegar até a barreira anti-magia do OVNI. Mas, após estar com a arma no seu ombro, Kumoko apertou o gatilho. Ela esperava que a bazuca disparasse o projétil até o OVNI, e foi o que aconteceu. Mas também uma outra coisa aconteceu. A bazuca praticamente explodiu diretamente na sua cara, algo que uma bazuca não devia fazer. Para Hyuvan não ser atingido pela explosão, Kumoko se afasta o máximo possível do dragão, assim com ela sendo a única sofrendo danos. Ao ser pega por Hyuvan e levada até o buraco criado no OVNI, ela encontra o elfo culpado por aquilo tudo. Hyuvan foi o primeiro que tentou tirar satisfação com ele, mas Potmas não podia se importar menos. Então, num ataque de raiva, Kumoko, que tinha se regenerado, tentou acertá-lo com sua foice, mas ela teve o ataque interrompido pelas teias de Ariel, que disse para ela se controlar. Mas, mesmo dizendo isso, Ariel literalmente enterra Potmas no chão, avisando de que se ele tentar outra gracinha, ela iria matá-lo na hora, o que não foi o suficiente para intimidá-lo. Quando Ariel fez uma brincadeira sobre Kumoko chutar Potmas, Kumoko acabou tendo uma ideia para sua vingança, e isso foi enfiar uma de suas garras nas nádegas de Potmas. Quando ela fez isso, Ariel e Hyuvan caíram na gargalhada. Já Potmas ficou completamente indignado com o que ela fez, dizendo que ele nunca foi tão humilhado na vida dele, e por causa disso, ele jurou que iria matá-la da forma mais dolorosa possível. Depois desse infortúnio, Hyuvan voltou para a batalha para ajudar seus irmãos. Já Kumoko, Ariel e Potmas começaram a avançar dentro do OVNI. Kumoko e Ariel estavam destruindo todos os robôs que vinham pela frente, enquanto Potmas as guiava até onde estava a bomba GMA. Durante o massacre de robôs, Kumoko viu que sua foice estava com uma aura muito estranha em volta dela. Então, ela balançou sua foice numa tentativa de se livrar daquela aura. E após isso, a aura acaba sendo arremessada e destruindo vários robôs pelo caminho, até mesmo destruindo alguns tanques. Aquele ataque não só deixou Kumoko de boca aberta, como Ariel
e Potmas também. Ela não fazia ideia do porquê sua foice estava tendo aqueles efeitos, mas com certeza uma certa deusa maligna estava envolvida nisso. Depois de muito tempo andando e destruindo robôs, o trio finalmente chegou no local onde estaria a bomba GMA. Mas, infelizmente, a resolução desse problema não ia ser tão fácil assim. O que eles encontraram era um pilar estranho e volumoso. Potmas ficou surpreso ao ver aquele pilar, o chamando de Glória, uma outra arma que ele tinha criado. Mas, diferente da Frota G e o G-Meteu, ele nunca compartilhou o projeto daquela arma para alguém. A versão não modificada da arma podia matar dragões de alto nível, mas aquela versão copiada parecia ser mais forte ainda. Ela não parecia demonstrar nenhuma ameaça. O problema de verdade era o que estava dentro dela, que era a bomba GMA. Como se não bastasse criar uma arma ridícula que podia destruir o mundo, os responsáveis por aquilo tudo ainda colocaram a bomba dentro de Glória para tudo acontecer como o planejado. A máquina não demonstrou nenhum sinal de hostilidade, mas se o trio atacasse a máquina, ela revidaria. E pior, se eles danificassem a bomba, ela explodiria. Aquilo complicou completamente o que eles precisavam fazer. E por conta disso, Kumoko acreditava que tudo o que eles precisavam fazer era esperar Guile voltar do espaço e deixá-lo resolver todo esse problema. E enquanto pensava isso, Kumoko colocou sua mão perto de seu ouvido. E de repente, ela percebeu que estava segurando um smartphone. E logo, ela escutou uma voz muito familiar, a avisando de que ele não virá a ajudar. Ao escutar aquela voz, um arrepio percorreu a espinha de Kumoko. D repete de que ele não virá ajudá-los. Isso porque ela o impediu de voltar para a Terra e ajudá-los. Isso porque ela estava impedido de voltar. Porque se ela fizesse isso, as coisas seriam mais divertidas. Por isso, o trio teria que se virar para lidar com esse problema. E após jogar essa bomba, ela simplesmente fala para Kumoko fazer o seu melhor para vencer. Assim, desligando e sumindo com o smartphone. Após de ir embora, Ariel e Potmas perceberam que Kumoko estava agindo estranhamente, mostrando que eles não viram a conversa das duas. Então, juntando forças, Kumoko diz que Guile não conseguirá ajudá-los. Potmas, ao escutar aquilo, tentou extrair mais informações dela, mas Ariel apenas o acalma. Vendo então que não teriam a ajuda de Guile, Potmas decidiu fazer algo que ele não queria. O corpo mecânico que ele está usando estava equipado com funcionalidade hacking. Ele, para demonstrar isso, estende o seu dedo indicador, e logo ele se transforma em um fio, que era a parte que tinha a funcionalidade de hacker. Potmas apenas precisava inserir aquele fio no pilar para assim hackeá-lo e conseguir o seu controle, e no processo desarmando a bomba GMA. O problema era que o hacking iria acabar demorando e ele ficaria vulnerável nesse tempo. Por isso, Kumoko e Ariel teriam que protegê-lo quando o pilar fosse o atacar. Então, com esse plano em mente, eles começaram a agir. Enquanto o fio de Potmas se estendia, Ariel destruía as armas do pilar, e Kumoko, usando um escudo que criou a partir da porta da sala, junto de uma habilidade para aquela arma, protegia Potmas. As coisas estavam indo extremamente bem, ao ponto de Kumoko até mesmo achar que todo o receio que ela estava tendo foi um exagero. Infelizmente, baixar a guarda naquele momento foi um erro, porque após escutar Ariel a chamando, Kumoko sentiu uma intensa sensação de desconforto, como se o mundo ao seu redor tivesse mudado ou todos os seus sentidos tivessem sido reescritos. Essa era a mesma sensação que ela teve quando Potmas ativou sua barreira anti-magia. E por falar em Potmas, o próprio estava bem atrás dela, com uma pistola apontada para ela. Quando ele disparou, Ariel a tempo conseguiu tomar o lugar de Kumoko e acabar recebendo o disparo no processo. E ela nem ao menos pôde usar sua gula por causa da barreira, o que acabou a deixando debilitada. Vendo o que o Lorde Demônio fez por ela, Kumoko sentiu que tinha uma dívida que precisava pagar. Afinal, ela tinha esquecido que Ariel tinha descoberto sobre sua imortalidade. E ela achava que, mesmo sabendo que ela era imortal, Ariel ainda arriscou sua vida para protegê-la. Isso fez Kumoko ficar confusa, mas agora ela estava determinada a fazer o mesmo que Ariel fez por ela. Infelizmente, Potmas não era o único inimigo que ela teria que enfrentar, porque durante o hacking, Potmas conseguiu controle sobre o pilar, que sincronizado com ele, começou a disparar vários projéteis de luz na direção de Kumoko. Ela, com dificuldade por conta da restrição de habilidades, estava usando seu escudo pesado para se defender dos projéteis do pilar. Já os projéteis de Potmas, ela estava o cortando com sua foice com efeito de corrosão. Como seria questão de tempo até ela acabar cedendo, Kumoko fez uma jogada esperta. Usando duas de suas patas, ela pega o fio que conectava Potmas ao pilar e o faz voar pelo ar acima dela. Assim,
entrando na frente da rajada de tiros do pilar, o que fez ele ser destruído. Após ela fazer isso, a barreira anti-magia acaba se dissipando, e Kumoko não deixou essa oportunidade passar. Com sua habilidade de escudo ativada de novo, ela pegou seu escudo que estava prestes a ser destruído e bateu com ele no pilar, o fazendo ser lançado no ar contra a parede. Quando o pilar bate na parede, Kumoko o persegue, e balançando sua foice para outro ataque, ela o corta em dois, assim o desintegrando em pó sem fazer barulho. Mas, por alguma razão, um objeto redondo permanece intacto na poeira, uma pequena esfera que coube na palma da mão de Kumoko. Essa era a tão temida bomba GMA. Após terminar o serviço, Kumoko olha para Ariel, que estava com a cabeça de Potmas em suas mãos. Por ser derrotado e estar incapacitado de colocar em ação qualquer outro plano, o elfo traíra apenas aceitou que foi derrotado e começou a colaborar de verdade, dizendo para eles irem à sala de controle da nave, para assim eles assumirem o controle dela e fazer um pouso de emergência. Mas, antes que eles pudessem fazer qualquer coisa, Potmas percebeu que algo de errado estava acontecendo. Mais especificamente, o seu bloqueio na bomba GMA estava tendo interferência de fora, e por conta dessa interferência, a bomba estava prestes a explodir. Aquilo fez Kumoko e Ariel pela primeira vez ver o rosto de desespero dele, o que significava que a situação realmente não era boa. Não demorou muito para Ariel e Kumoko também entrarem em desespero, e elas começaram a tentar pensar em um jeito de contornar aquele problema. Até que em um ato desesperado, Kumoko, sem mais nem menos, acaba engolindo por inteiro a bomba. Aquilo a deixou indignada consigo mesma com o que fez, até que de novo, em um ato desesperado, ela começou a se imaginar absorvendo a bomba que ela devorou. E como resposta ao que ela estava fazendo, sua habilidade chamada Expansão da Divindade chegou ao level 10. Com isso, a sua deificação tinha sido iniciada. Ao escutar aquilo, uma dor intensa começou a tomar o corpo de Kumoko. Aquela era uma dor como nenhuma outra que estava passando por ela, como se ela nem tivesse a habilidade de nulificação de sofrimento. Aquela dor era tão insuportável que ela acreditava que ia morrer. No processo, ela acaba apertando a foice em suas mãos, e graças a isso, a dor da aranha estava fluindo para a foice, aliviando levemente a sua dor. Enquanto aquele sofrimento continuava, Kumoko escutou uma voz dizendo que era melhor tomar medidas de emergência, mas ela estava com muita dor para ligar, até que logo chegou o momento em que ela desmaiou. Em um lugar desconhecido, Kumoko acaba acordando ao escutar uma voz dizendo que ela era muito divertida. A voz não vinha nada mais e nada menos do que da deusa maligna D. D então diz que havia uma possibilidade da bomba explodir. Por isso, ela tinha teletransportado Kumoko para a localização em que elas estavam, já que Kumoko absorveu o seu poder com segurança. Mesmo Kumoko não entendendo o que ela estava dizendo, D deu boas-vindas a ela no reino dos deuses, a chamando de Aranha Sem Nome. Como era inconveniente ela permanecer sem nome, D daria um nome a ela, pedindo para ela considerar isso um presente modesto para parabenizá-la pela sua conversão a Deus. O nome que D escolheu para Kumoko foi Shiraori, o tecelão branco, um apelido adequado segundo ela. Enquanto a deusa continuava falando, Kumoko, agora chamada Shiraori, se vira querendo confirmar a expressão de D. E então ela acaba vendo o rosto que ela nunca queria ver. Ao abrir os olhos novamente, a visão de Kumoko estava repleta de paredes brancas, como se ela estivesse dentro de uma crisálida. Após lutar um pouco, o objeto acaba sendo aberto por Ariel, que parecia perplexa. Quando Kumoko foi sair da crisálida, ela acabou caindo de boca no chão. Aquela simples caída a fez perceber duas coisas estranhas. A primeira era que por algum motivo ela sentiu dor, sendo que ela tinha a nulificação de sofrimento. Já a segunda era que ela estava sentindo a sua parte inferior meio estranha. Ao se olhar, ela percebeu que sua parte aranha realmente acabou sumindo e sendo substituída por uma parte inferior humana. Quando ela tentou se equilibrar, ela acabou caindo várias vezes, o que fez ela reclamar como andar em duas pernas era um saco. Até que enquanto tentava não cair, ela percebeu outra coisa estranha. Por algum motivo,
ela não estava mais conseguindo usar suas habilidades. E de algum jeito, até Gully tinha conseguido perceber isso. Depois daquela descoberta, Kumoko é levada para uma tenda, onde Sofia e as fantoches acabaram brincando com o cabelo dela e também a fazendo experimentar várias roupas. Enquanto isso acontecia, ela acaba descobrindo algumas coisas. Uma delas era que Potmas infelizmente tinha se desconectado do corpo que estava usando, o que fez ela ficar bem irritada. Outro era o que na visão de todos tinha acontecido com ela. Quando ela estava agonizando no chão, ela tinha simplesmente desaparecido do nada, até que depois de um tempo, ela tinha reaparecido naquela espécie de casulo. E diferente do que ela imaginava, ela ficou dentro daquele casulo por 47 dias. E como o grupo ficou com medo de mexer naquele casulo, eles acamparam no lugar onde ela estava esse tempo todo. Ao atualizarem Kumoko sobre tudo, Gully chega no local para poder explicar o que aconteceu com ela e por que ela estava naquele estado. Em poucas palavras, Kumoko tinha absorvido a energia da bomba GMA, o que desencadeou uma evolução. Uma evolução que a transformou em uma deusa. Essa era a deificação. Como resultado, Kumoko superou as limitações de um ser vivo e se tornou uma deusa como Gully. No entanto, isso significava que ela agora estava fora de alcance do sistema, então ela não podia mais usar habilidades. Na verdade, o sistema não iria mais afetá-la de alguma forma. Infelizmente, mesmo se tornando uma deusa, agora ela era uma pessoa normal com muita energia. Por sorte, tinha um jeito de contornar isso, e essa resolução era ela aprender a usar essa energia sem o apoio do sistema. Se ela fosse capaz de fazer isso, ela poderia manifestar um poder mais forte que antes. Como ela se tornou uma deusa por meios irregulares, provavelmente demorará um pouco para ela aprender como usar a magia de forma eficaz por conta própria. Segundo a analogia de Kumoko, era como se ela tivesse recebido uma motocicleta de alta cilindrada, mas ela só soubesse andar de bicicleta com rodinhas. Não tinha como dirigi-la facilmente. Kumoko acabou gelando com aquilo, porque significava que se Ariel quisesse, poderia facilmente matá-la sem se preocupar com sua imortalidade. Mas, para surpresa da aranha, ou melhor, deusa, a Lorde Demônio diz que eles terão que cuidar dela até recuperar suas forças. As palavras dela fizeram Kumoko pensar se ela era um santo e não Lorde Demônio, e a partir daquele momento, ela não conseguia mais a ver como inimiga. Portanto, depois de ter recebido um upgrade que ao invés de deixá-la super forte, a deixou super fraca, Kumoko decidiu aproveitar o seu tempo com a Lorde Demônio. E com isso, nós terminamos o volume 7. Como eu disse, foi cheio de ação e teve um final bem interessante. Como nossa querida Kumoko, agora chamada Shiraori, vai lidar com o seu nerf absurdo? Bem, vocês vão ter que esperar até quinta para saber como tudo isso vai se desenrolar. O próximo resumo vai ser o último que eu vou postar até o momento. E se eu vou continuar resumindo essa novel, tudo vai depender do resultado que os vídeos vão ter. Então por isso, peço para vocês darem like, comentarem e também compartilharem o vídeo, para assim o vídeo ter um bom desempenho e sabermos até onde essa história vai. Então, é isso. Com tudo isso dito, até